Graça e paz, amados, tudo bem? Como estão? Estudando? Creio que sim, estão estudando, ouvindo as aulas. Creio que a essa altura todos já terminaram de ler o livro, né? Falta pouquinho agora, nós estamos no capítulo 24, no verso 10, né? E vamos nós para quinta aula, a última. Essa, acredito até que vai ser uma aula um pouquinho mais curta, mas vai ser a nossa última aula dessa matéria aqui. Amém, irmãos? Então nós vamos continuar vendo a defesa de Paulo, né? Lembra lá que ele tinha sido preso, estava lá perante o governador, né? Festo, né? Tava lá e os judeus estavam tentando matar ele, tinham até feito até uma armação, tinham se juntado em jejum, né? Eles tinham feito uma conspiração, mais ou menos umas 40, mais de 40 judeus tinham jurado, né? Sobre, eles usavam a palavra assim, sob pena de anátema, né? Que é a maldição, né? Ou seja, eles estavam sob pena de maldição, eles estavam sem comer nem beber até que matassem Paulo. Eles queriam matar Paulo de qualquer jeito, né? Sob qualquer preço, qualquer forma, eles queriam matar Paulo. E tinham feito algumas armações, né? Só que lembra, o sobrinho dele ouviu, tal, foi passando, né? E agora ele está sendo levado lá na presença do Festo, né? Ele foi se apresentar lá, né? Então, aqui a gente começa no verso 10, né, do capítulo 24, né? E então Paulo começa a falar para ele, né? Fala que é agradável, que sabe, que conhece o que é muitos anos que ele é juiz daquela região, como sempre, né, assim, e fala, ó, 12 dias que eu tô aqui na cidade e não me acharam nada, eu não tava no templo, eu não fiz bagunça, não amontinei o povo, não fiz nada, o que eu fiz foi lá no templo fazer a parte da minha religião, eu fui lá levar ofertas, faz muitos anos que eu não venho aqui para essa região, que eu não volto aqui para minha cidade natal, e eu voltei trazendo uma oferta lá pro povo, fui fazer os votos conforme determina a seita dos fariseus, né? Fui lá me purificar, estava dentro do templo e tal, e não fiz nada errado. E eles me acharam lá no templo, né? E o senhor mesmo pode comprovar isso, o senhor pode pesquisar aí, né? Não fiz nada de errado. A única coisa que eu falo para o senhor, né? Seguindo o caminho, porque assim, naquela época eles falavam que os seguidores de Jesus, muitos, principalmente os saduceus, eles falavam que o Jesus tinha formado uma seita, que Paulo estava pregando essa seita, e eles chamavam de caminho. Essa seita era chamada o caminho, né, perante os outros, né? Tanto é que alguns historiadores e muitas outras divisões religiosas, eles falam que a igreja hoje, quando começou com os apóstolos, se intitulava a Casa do Caminho. Só que na Bíblia não tem nada relatado a isso de que as reuniões lá dos apóstolos, né, aqui do tempo de Atos, tudo da sequência, não tem nada relatado de que eles se intitulavam a Casa do Caminho. Não tem nada falado, não tem nada registrado na Bíblia, né? Historiadores e algumas outras dissensões religiosas que falam que seria a Casa do Caminho, né? Mas aqui, né, no verso 14 do capítulo 24, Paulo fala, né, segundo o caminho, né, a que chamam de seita. Então tem uma situaçãozinha aí que dá para entender, mas não tem nada mais registrado de que que os seguidores de Jesus utilizassem o termo de casa do caminho, né? Ele fala assim que eu sirvo a Deus, assim, seguindo todos os costumes, toda a tradição. Lembra-se que Paulo era fariseu, então ele cria na ressurreição, ele cria em anjos, né? E os saduceus não criam nada disso, né? Ele vai falando, né? E ele fala para Festo, ó, foi lá no templo que eles me acharam, né, já purificado, já tinha passado todo o templo. Lembra que ele tinha feito o voto do Nazireu, né? Já tinha passado o tempo de Nazireu. E eles que me acharam lá, eles deveriam estar aqui me acusando perante o Senhor. Só que nenhum deles foi. Dos acusadores que estavam lá no templo, que a gente viu que eles chegaram lá, até que eles tinham achado que Paulo tinha colocado Trófimo, né, que era Efésio lá dentro, né? Nenhum desses foi perante o governador, né? E os que estavam lá, ele ainda falou, esses que estão aqui, né? Será que eu sou culpado de alguma coisa? Esses que estão aqui digam qual a iniquidade que acharam em mim, né? Por que eu estou aqui perante o Sinédrio, né? Eles falam, né? A única coisa que eu falo assim, eu estou sendo julgado por isso,
por conta que eu acredito na ressurreição, né? Aí, só que esse governador, o Félix, ele conhecia um pouco mais da tradição dos judeus, né? Dos caminhos, dos ensinos, ele conhecia mais, né? Então ele olha, ele pensa e fala assim, vamos fazer o seguinte, quando o comandante Lísias descer, quando ele vier aqui presente eu falo com ele, aí vou me inteirar mais, né, a respeito desse assunto. Esse comandante Lísias foi aquele mesmo que prendeu ele, que não sabia que ele era romano, e quando ele fala assim, o comandante trata ele, é esse Lísias que o Félix fala, né, que vai esperar ele, né? E o Félix manda deixar deixar Paulo preso lá, e trata ele com indulgência, como a gente vê no verso 23, tal, e falou que os seus próprios o servissem, ou seja, Paulo fica preso, mas quem está cuidando dele são os próprios amigos, né? São os próprios amigos. E nessa época aqui, Lucas é um deles que já está junto com ele aqui, não está preso, obviamente, né? Não está preso ali, mas está servindo a Paulo, está junto com Paulo, está vivenciando tudo isso, né? Por isso que Lucas relata, né? Como a gente vê no verso 23 aqui no finalzinho, não impedindo que os seus próprios o servissem, né? E passou alguns dias, quem que vem lá de novo? O Félix vem com Drusila, né? Acho que é isso, acho que se fala assim, Drusila, a mulher dele que era judia, né? E chama Paulo e vamos conversar mais um pouco, só que agora você me fala dessa fé, desse caminho aí que você está falando, né? Assim, e começa a ouvir. Só que Paulo começa a falar do quê? De justiça, de domínio próprio, do juízo. E Félix começa a ficar incomodado, começa a ficar com medo, né? E fala assim para ele, faz o seguinte, pode voltar lá para o seu lugar e quando eu tiver mais tempo eu volto a te chamar. Quando tiver mais tempo, quando tiver mais sossegado, né? Eu volto a te chamar. E aí a gente vê uma situação até iníqua, né? Que a gente normalmente não se pensaria isso, né? Mas no verso 26, no 25, o Félix fala para ele que ele pode ir lá para o lugar dele quando tiver tempo, manda ele chamar. Por que ele fala isso? Para ele ir lá e depois ele chama. Porque ele estava esperando um suborno de Paulo. Ele estava esperando dinheiro. Ele estava esperando que Paulo desse dinheiro para ele, como a gente vê aí no verso 26. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Ele estava esperando suborno, ele estava esperando que Paulo bancasse ele ali, né? Porque Paulo não tinha feito nada de errado. Paulo não tinha, como a gente viu em várias situações, Paulo não tinha feito nada de errado. Eram os judeus que estavam enciumados, estavam descontentes com o que ele estava pregando. Era só isso a questão, ou seja, não era nem questão de julgamento romano, só que os judeus pegaram ele tentando o quê? Jogar para Roma a morte de Paulo. Eles estavam querendo que fosse assim, para que eles não fossem acusados da morte de Paulo. Então eles tentavam achar e levava para Roma. E levava para o esquerdo sempre falando, esse cara fez isso, fez aquilo. Só que a gente vai ver que por um bom tempo, esse Félix, o que vem depois, o governador, os que estão acima dele, todos vão falar a mesma coisa, o cara não fez nada de errado. Não tem nada, não tem motivo nenhum para a gente manter ele preso, muito menos para matar ele, para condenar ele à morte. Não temos nada assim. Só que os judeus tentavam de toda forma arrumar alguma coisa aqui, né? E como ele estava chamando, quanto tempo ele ficar preso lá? A gente vê no verso 27, 2 anos mais tarde. Ou seja, Paulo ficou preso 2 anos lá, aguardando essa situação, e o Félix querendo o dinheiro dele. E o Félix esperando o dinheiro dele. Passou esses 2 anos, deu o tempo do Félix, né? Que o Félix, porque Félix era um governador ali de província, né? Passou o tempo do Félix, veio outro com um nome parecido, chama Festo, né? Chamado Festo, quando a gente vê aí no verso 27, Pórcio Festo, né? Só que Félix, né, como era político, governador, tal, ele queria assegurar mais apoio lá do povo. Ele prefere o apoio de quem? Dos judeus, que eram numerosos. Então, para manter esse apoio, o que ele faz? Deixa Paulo preso. Em vez de livrar Paulo, que ele poderia ter liberado Paulo, não, ele mantém Paulo preso, né? E aí, depois que Festo
assume, né? Passa 3 dias, ele vai lá, ele sobe de Cesareia, vai lá para Jerusalém. O Festo, né? Que é o novo governador, né? Assim que ele chegou lá, os judeus foram lá e lhe apresentaram queixa contra Paulo e começaram a pedir um favor, como se fosse um favor, né? Um negócio assim, pedir favor, a gente só quer que você mata ele, só isso. O favorzinho que a gente quer é que você mate o Paulo, né? Belo favor eles foram pedir, né? E eles foram lá conversar com esse Festo, né? E falaram, ó, em detrimento de Paulo, né? Só que Paulo falou assim, ó, o Paulo não, Festo fala para eles, que aí eles estão em Jerusalém, né? Aí Festo fala para eles, só que Paulo tá lá em Cesareia. Paulo não tá aqui não, né? E ele tá lá em Cesareia, só que logo eu vou para lá também, né? Então faz assim, vocês aí que sabem, que estão habilitados, tal, que estão sabendo da história, vamos lá comigo e se tiver algum crime, vocês vão acusar ele lá no tribunal. Junta todo mundo e vamos lá, quando eu for lá para Cesareia, Paulo tá lá, vocês acusam eles formalmente, ou seja, vamos lá para o tribunal, vamos ser, né? Já se arrumaram, né? Se ajeitaram uns 8, 10 ali, que nem a gente vê no verso 6 do capítulo 25, uns 8, 10 e foram lá para Cesareia, né? Desceram todo mundo para lá, né? Quando Festo chegou lá, né? No outro dia, chamou Paulo. Falou, ó, Paulo, mandou lá que trouxessem Paulo, né? E assim que Paulo chegou, os judeus que já tinham, aqueles 8, 10, mais alguns que juntou, né? Que foram para lá, eles levaram muitas acusações contra ele, né? Só que ninguém podia provar nada. Foram lá, falaram isso, aquilo outro, provaram que ele falaram lá, só que não se provavam nada, eles não podiam, né? Aí Paulo, né, na hora da vez dele, na vez dele falar, ele fala, ó, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Que ali no caso ele tinha que, principalmente ele tinha que se defender da lei de César. Por quê? Porque não tinha nada de errado. Então ele tinha que mostrar para o governador que ele não fez nada contra a lei dos romanos, né? Ele não falou nada. Aí, né? Aí o Festo também era político, governador, também político, ele queria que os judeus ficassem do lado dele, né? Falou assim. Então, aí Festo olha, viu que fala que não tem acusação contra a lei de Roma, não tem contra o templo. Aí ele fala assim, ó, você quer ir para Jerusalém e lá você vai ser julgado por mim? Eu vou te julgar lá em Jerusalém, né? Aí ele pergunta isso para Paulo. Festo pergunta para Paulo, quer ir para Jerusalém? Aí só que Paulo responde, eu estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. O que Paulo fala para ele? Eu tô no lugar certo para ser julgado. Eu não preciso ir daqui para outro lugar para ser julgado. Não, eu tô no lugar certo. Eu tô aqui, eu quero ser julgado aqui, né? E o senhor sabe que nada de errado eu fiz. Como o senhor sabe, não fiz nada de errado. Agora, se eu cometi algum crime, fiz alguma coisa de errado que seja digno de morte ou de prisão, tô pronto para morrer. Tô pronto para morrer aqui. Agora, se não são verdade as coisas que me acusam, ninguém, só para agradar, ninguém pode me entregar a eles. Por quê? Porque eu não fiz nada de errado. Eu nada fiz de errado. Então, apelo para César. Já que aqui não resolve a minha situação, vamos para o andar de cima. Vamos para o chefe. Quero falar com César. Paulo era romano, conhecedor, muito instruído, conhecedor da lei e sabia dos direitos dele. Era direito do romano. Comparado com hoje, é como assim? Ele começou na delegacia, depois foi para um tribunal de custódia, depois foi para um tribunal de justiça, até que falou, daqui Supremo Tribunal. Ele apelou para o Supremo, foi lá para a instância superior. Paulo fez isso. Falou assim, ó, aqui não está resolvendo, então, o senhor sabe que eu não fiz nada. Estou aqui, estou no lugar certo, estou aqui para ser julgado, e o senhor sabe que eu não fiz nada. Se aqui não resolve, vamos para o Supremo, né? Vamos para o Supremo Tribunal. Ele falou assim, apelo para César, né? Aí Festo olha para a cara dele e fala, bom, porque Festo entende, né? Ele é romano, sabe da lei, conhece, apelou para César.
para César você vai então, né? E aí passa, né? Passa aquele tempo, né? Passou alguns dias, né? Quem que desce lá para Cesareia? O rei Agripa e a sua mulher Berenice. Eles vão lá porque Festo era novo governador, né? Tinha acabado de assumir e tal assim. Então o rei e a mulher foram lá para falar, seja bem-vindo, tal. Foram lá para saudar Festo, né? E como eles ficaram alguns dias ali, né? Festo falou, né? Pôs o caso pro rei Agripa. Falou, rei, seguinte, Félix deixou um homem preso aqui, deixou um cara preso aí, né? E os sacerdotes, os judeus aí estão trouxeram queixa, estão querendo prender, estão querendo matar esse cara aí, pedindo que eu condenasse ele e tal. E eu falei pra eles, né, os romanos não faz assim não. Não é simplesmente porque um vem aqui e fala uma coisa que a gente já vai matando, torcendo. Não, o romano não faz assim não. Explicou pra eles, né? E falei que eles tinham direito à defesa, né, que ele podia se falar, tá assim. E chegaram mais alguns aqui rapidinho, vieram alguns aqui, no dia seguinte, né, mandei chamar o cara, né, e os acusadores, né, não falaram nada, não trouxeram um crime para que eu pudesse julgar ele, né, não suspeitava. O que eles falaram é tudo referente à lei deles, é religião deles, é coisa religiosa, eles só falaram sobre isso. Crime mesmo contra Roma, eles não falaram nada. Crime contra o público, não falaram nada. É só coisa da religião deles. E eles falam muito de um tal de Jesus que morreu, só que o Paulo fala que ele está vivo, que ele ressurgiu, que ele teve a ressurreição dos mortos, né? Então, aí para investigar assim, eu não estava entendendo direito, para investigar a coisa, perguntei se ele queria ir para Jerusalém. Se ele queria ir lá ia jogar, avaliar, eu ia investigar melhor, tal assim, né? Só que Paulo apelou para ficar em custódia e o julgamento de César. Paulo apelou dessa forma, falou que queria ir para César, né? E assim, né? Mantive ele aqui e eu tô aguardando, né? Mantive ele em custódia aqui até que eu enviasse ele para César, né? O Agripa ouviu tudo isso, ficou pensando, falou assim, olha, sabe, eu queria escutar esse cidadão aí, queria ouvir esse tal de Paulo. Isso o rei falando, né? O rei falando, falou assim, eu queria escutar esse tal de Paulo aí, né? Aí o Festo pega, então, beleza, amanhã você já vai escutar ele, amanhã eu mando chamar ele, né? Aí aqui no verso 23, agora a gente começa no 23, né? Aí no dia seguinte, né? No outro dia, ele manda conversar num dia e no outro dia vem, né? Aí vem aquela solenidade. Todo, né? O rei tá lá, a rainha tá lá, o governador tá lá. Aí vai aquele monte de gente da alta sociedade, sacerdotes, sei o que, oficial, centurião, general, coronel. Vai todo aquele povo lá, vão pra lá, né? E sentaram todo mundo lá na sala, né? Lembra como a gente vê em alguns filmes, quando fala dos assim, que tem aqueles salões enormes, mesas enormes, assim, eles ficam. Aquilo lá retrata bem a verdade das reuniões assim de época de Roma, né? Então, aí quando chega todo mundo, Festo da ordem, traz o Paulo aqui, né? E aí Paulo começa a falar, né? Não, primeiro Festo, né? Festo fala assim, ô rei, ó, Rei Agripa e todos vocês que estão aqui, sejam bem-vindos, tal, aqui, né? Esse homem aqui, ó, toda a multidão de judeus recorreu aqui em Cesareia, lá em Jerusalém, né? Eles mandaram aqui, clamando que ele não era certo ele ficar vivendo, que eles queriam matar esse cara, né? Só que analisei e não achei nada passível de morte para ele. Nada do que ele falou, que ele praticou, não era nada passível de morte, né? Só que ele apelou para o imperador, ele apelou para César. Então, resolvi mandar ele para César, né? Só que a respeito dele não tenho nada para escrever. Como é que eu vou escrever alguma coisa para mandar ele para César se eu não tenho nada para escrever? O que eu vou escrever? Vou mandar para ele lá e vou falar assim, ó, você julga aí?
Não, tinha que mandar uma carta, tinha que explicar por que, que o cara estava indo lá para o imperador, por que, que ele, Festo, não resolveu ali, porque ele tinha que explicar para o imperador, tinha que mandar uma carta, né? Então, aí, não tenho nada para falar dele, então por isso eu trouxe ele aqui na presença de vocês, principalmente na sua, Rei Agripa, né? Para que seja feito um questionário, um interrogatório, a fim de que eu possa escrever alguma coisa. Eu quero que vocês me ajudem para poder escrever alguma coisa pro rei. Porque não tá me parecendo uma boa ideia mandar um preso para lá sem pelo menos ter alguma acusação contra ele. Eu não tenho nada para escrever, né? O Festo fala isso pro rei e para todos, né? Ele queria escrever uma carta explicando para o imperador, para César, por que ele estava mandando Paulo para lá. Que ele não tinha motivo nenhum para mandar Paulo. Como a gente já viu ali para trás, ele poderia ter sido solto, né? O Félix poderia ter livrado a cara dele, poderia ter falado: tem nada contra você, vai embora, vai resolver suas questões lá na sinagoga. Não. Eles foram mantendo Paulo preso, mantendo preso, mantendo preso. Questões políticas, queriam ficar de bem com os judeus, porque Paulo era um só que os judeus eram muitos, então queriam ficar de bem com os judeus, foram mantendo assim, né? Aí a gente chega no capítulo 26, chegamos no 26 aqui, vamos começar no capítulo 26, né? Então o rei, né, fala assim, né? Pode usar a palavra em tua defesa, né? Então Paulo, né, estende a mão e começou a falar para eles, né? Paulo começa a contar até um pouco mais antes, né, de todo o tempo que ele é convertido, desde quando ele era Saulo, né? Então ele começa: tô feliz porque hoje eu tenho o privilégio de estar aqui, ó, produzir minha defesa contra essas acusações que são feitas para mim pelos judeus, né? Principalmente, ele está falando para o rei, né? Principalmente, rei, porque o senhor conhece os costumes e as questões que há entre os judeus. O senhor sabe, o senhor conhece a lei, conhece os costumes, né? Então eu te peço, me ouve com paciência. Vou me demorar um pouquinho, vou falar bastante, vou bancar o advogado aqui, né? Então vou falar bastante. Então me ouça com paciência, né? Aí Paulo começa a falar, desde quando ele não era convertido. Ele começa a contar a vida dele desde a mocidade, né? Como aqui, ó, no verso 4, né? Ele vê que ele vai falando da minha vida desde a mocidade, desde o princípio, entre eu e meu povo em Jerusalém, todos os judeus me conhecem, todo mundo conhece minha vida aqui. E eu, na verdade, era conhecido deles desde antes, porque assim quiseram testemunhar, porque eu vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, ou seja, ele era fariseu extremo, aqueles radicais, era bem linha dura. Paulo era assim. Paulo não, nesse tempo ele era Saulo. Ele era fariseu ferrenho, linha dura, como ele disse aqui, ó, a seita mais severa, era a ramificação mais severa, mais linha dura dos fariseus, era essa que Paulo seguia, né? E ele fala, e agora estou sendo julgado por causa da esperança, porque Deus nos deu uma promessa de ressurreição. E é nessa aí, isso foi feito uma promessa aos nossos pais, né? Desde as 12 tribos lá servindo a Deus, né? De noite e de dia, a esperança, é nessa esperança que eu estou sendo julgado. Esperança do quê? Da ressurreição. É nessa esperança que eu estou sendo julgado. Paulo fala isso para o rei, né? E por que eles acham que é incrível que Deus ressuscite os mortos? Ele pergunta para o rei, né? Por que eles acham? Será que eles acham que Deus não pode ressurgir os mortos? Por que é tão especial assim a ressurreição dentre os mortos? Né? Ele fala, para mim, antes disso, parecia que muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus. Eu tinha que ser contra o nome dele. Contra. Né? Tanto é, rei, que eu era conhecido dos principais dos sacerdotes nas sinagogas, eu tinha cartas, tinha autorização deles para ir aonde eles estivessem e prender, açoitar, até matar. Eu tinha autorização deles, né? Coloquei muitos nas prisões, né? E sempre dava meu voto para matar, sempre falava isso, né? Castiguei nas sinagogas, né? E obrigava eles até a mentir. Até a mentir eu obrigava eles, né? Por cidades estranhas, eu ia para todo lugar, para todo canto, eu era assim. Eu era muito ferrenho, né?
E um dia eu estava indo para Damasco, e isso Paulo falando ainda, aí Paulo relata o encontro dele com Jesus, né? E indo para Damasco, né? Tinha autorização deles, meio-dia, encontrei uma luz brilhante no céu e falava em hebraico comigo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aqui Paulo está falando de uma forma diferente para que os romanos entendam. Quando ele fala, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aqui Paulo está falando, como se Deus estivesse falando, Paulo, para que você está insistindo tanto? Por que você está teimando tanto nesse caminho se eu te escolhi para outra coisa? Deus está falando isso para Paulo. Eu não te escolhi para perseguir meu povo, nem para matar judeu, nem para prender, nem para... Não, eu te escolhi para outra coisa, Paulo. E Paulo fala isso pro rei, fala assim, ó, Deus me falou isso, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, né? Aí eu perguntei, quem é o senhor? E ele fala, eu sou Jesus, né? E ele vai contando, né? Levante-te, firma teus pés, tal, ele vai, livrando do povo e dos gentios, eu te envio, né? Para abrir os olhos, ou seja, ele vai contando para o rei que Deus escolheu ele, que ele foi escolhido para levar a palavra de Deus, levar a ideia da ressurreição para todos os povos, né? E primeiro ele começou onde? Em Damasco. Ele começou lá em Damasco, ele não estava indo para lá? Ele não terminou a ida lá para Damasco? Ele não foi encontrar Ananias, que impôs as mãos sobre eles, não caíram as escamas dos olhos dele e ele voltou a enxergar, né? Ele fala, e comecei em Damasco e depois em Jerusalém, e depois por toda a região da Judéia e aos gentios, ou seja, ele está falando para o rei que ele andou para todo lugar que ele foi, para todas as cidades que ele foi, ele falou para todo mundo, ele não escolhia povo, não era para judeu. Ele começou em Damasco, começou primeiro com os judeus, mas a hora que os judeus não estavam ouvindo, ele começou a falar para todo mundo, todos aí, judeus, gentios, tal assim, praticando obras dignas de arrependimento. Ele vai falando dos milagres, das curas que ele fez também, né? E por conta disso, alguns dos judeus, lembra os judeus da Ásia, eu não sei como é que está a sua versão na Bíblia, né? Mas tem Bíblia que diz os judeus da Ásia e os judeus de Éfeso. É o mesmo povo, tá? É o mesmo povo. Aqueles que sempre iam para cidades atrás de Paulo e arrumavam a confusão lá, arrumavam a discórdia. São esses mesmos judeus, né? Então ele fala assim, ó, por causa disso, alguns judeus me prenderam enquanto eu estava no templo e tentaram me matar. Né? Só que Deus me protegeu até o dia de hoje, tanto é que eu estou aqui na tua presença, perante os pequenos e os grandes, nada dizendo senão o que os profetas disseram e o que Moisés disse, né? Que havia de acontecer. Isto é, o que devia acontecer? O Cristo devia vir e padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos e anunciaria a luz a todos os povos e aos gentios. É isso que ele está falando, né? Aí Paulo está falando, aí Festo, né, o governador, interrompe ele. Para, que é isso? Você está doido? Um monte de coisa que você estudou aí está fazendo você delirar? Você está pirando? Você está ficando louco? Né? Paulo responde, não estou louco, governador. Pelo contrário, as palavras que eu digo são verdade e são de bom senso. Não estou falando mentira, não estou delirando. Porque tudo isso aqui é de conhecimento do rei. Aí ele já se refere ao rei, né? Dizendo que ele não está falando mentira e que o rei sabe, né? Porque tudo isso aqui é de conhecimento do rei, com quem eu estou me dirigindo com franqueza. Pois eu estou persuadido, pois eu tenho certeza que nenhuma dessas coisas o rei não sabe. O rei sabe de tudo isso. Eu tenho certeza que o rei sabe tudo isso. Porque nada se passou escondido, nada disso ficou escondido do povo, né? Aí ele olha para o rei e fala, ó rei, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita, eu sei que o senhor acredita nele, né? Aí Agripa olha, né, e fala para Paulo, olha, por pouco você não me convenceu a ser cristão, viu? Por pouco você não me convenceu a me converter como um cristão, né? E Paulo responde, se Deus me permitisse, por muito ou por pouco, não só o senhor, rei, mas todos os que estão aqui hoje, que se tornem iguais a mim, que se tornassem iguais a mim, exceto essas cadeias, porque Paulo estava algemado, Paulo estava preso ainda na presença deles. Não é que ele vai preso, não é que ele está preso perante o rei lá,
que ele está todo solto. Não, ele está preso nas cadeias ainda, nas algemas, ele está algemado perante todos, né? Então ele fala que ali, se Deus permitisse, eles teriam se convertido e todos fossem iguais a ele. Por quê? Porque ali tinha reis, autoridades, governadores, pessoas influentes, pessoas instruídas no caminho, pessoas instruídas na palavra de Deus, conhecedores da lei, tinha de todo o povo como ele, muito inteligente. Então ele fala, quem dera todos aqui se tornassem iguais a mim, né? Exceto por essas cadeias, ou seja, ele queria que todos que estavam ali fossem que nem ele, mas não presos. Ele não queria que todos tivessem, porque se ele falasse iguais a mim, tá, você tá preso e aí eu vou querer ficar preso? Não, então ele fala, quem dera todos fossem iguais se tornassem iguais a mim, mas não estivessem presos, todos em liberdade, né? Todos em liberdade, é isso que ele está falando, todos iguais a eles em liberdade, né? Aí, nesse tempo, né, aí ele está falando, todo mundo faz o quê? Se levanta. O rei levanta, a governadora, a mulher, tal, os que estavam com ele, todo mundo aí, e vai todo mundo embora, vai dispersando todo mundo lá, porque também era comum que naquele ambiente a maior parte estivesse hospedados ali no local, né? Então tá indo todo mundo, cada um para um canto lá na direção, e eles vão falando, ei, tá assim. Esse homem não fez nada, esse cara não fez nada aqui, nada. O que ele fez para estar preso ou para ser condenado à morte? Não fez nada. As autoridades romanas estavam falando entre elas, estavam confabulando ali, ó. Fez nada, a gente não tem do que, assim, né? E aí o Agripa olha pro Festo, né, e fala assim, ó, verdade. Esse cara aí poderia estar livre se ele não tivesse apelado para César. Poderíamos ter. Ou seja, o rei também concorda de que o Félix lá atrás, poderia ter falado para ele, ó, vai embora. Só que não, Félix quis fazer o jogo político e manteve ele preso. Na sequência, Festo fez a mesma coisa, para manter o jogo político, manteve Paulo preso. Aí o rei Agripa fala, ó, ele não tem nada. Se ele não tivesse apelado para... Por quê? A partir do momento que Paulo apelou para César e está numa situação de julgamento, ele está preso, não tem jeito. Ele tem que ir para Roma, ele tem que ir perante o governador, ele tem que ir para lá. Ele vai ter que ir para lá. Ele não pode mais ser solto porque ele apelou para lá. Lá, como ele apelou, que nem eu falei, né? Que ele apelou para o Supremo, ele vai ter que ir para o Supremo, ele vai ter que ir para Roma. Lá vão ver que ele não fez nada, mas cumprindo-se a lei dos romanos, Paulo teria que ir para Roma, né? A gente vê aqui que ele... Pois é. Então aí no capítulo 27, agora chegamos no 27, tá quase acabando, hein? Só falta 2. Né? No 27, Paulo vai para a Itália. Então a partir daqui, né? Lembrando-se, né? Nesse meio tempo todo, Lucas está sempre com ele, né? Lucas tá não preso, mas está assistindo. Lembra que nós vimos ali para trás que fosse assistido pelos seus, não impedindo que fosse assistido pelos seus. Então Paulo está preso, mas está sendo assistido pelos irmãos. Lucas é um desses, né? E aí, no capítulo 27, vão mandar ele para a Itália, porque Roma é lá, né? Eles vão mandar Paulo para a Itália, né? Para chegar perante César. Então aí a gente vai ver a viagem de Paulo para Roma, né? É uma viagem um tanto quanto atípica, né? Mas é a viagem de Paulo para Roma aqui, né? E quem está indo nessa viagem? Vai Paulo, aí o escolhido, porque Paulo não podia ir sozinho, né? Eu vou para Roma e... Não, ia um centurião junto com ele, ia um vigia, o centurião ia junto com ele. E foi escolhido o centurião Júlio, da corte imperial, ou seja, alguém de confiança do rei Agripa, né? Ele que foi para lá. Lucas vai junto, que a gente vê aqui, ó, no verso 1 do capítulo 27, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, ou seja, Lucas está indo junto, né? Onde vem o Julião assim, embarcando num navio adramitino que estava para a Ásia, fizemos-nos ao mar, ou seja, eles entraram para navegar, né? E foi Lucas, Paulo e Aristarco, eles foram em 3,
Lucas, Paulo e Aristarco, como a gente vê aí no verso 2, né? Aí eles saíram num dia, né? Saíram lá do barco, né? Entraram lá, que eles iam para contornar a Ásia ali, né? Eles chegaram na cidade de aqui, Júlio, no verso 3. Eles chegaram em Sidom, né? Chegaram na cidade de Sidom ali. E o Júlio foi uma pessoa boa, era um centurião romano, mas tratava Paulo com indulgência, com humanidade, né? E fala porque ele pode ir ver os amigos, né? Onde que eles vão lá e recebem assistência, tem todo um apoio, né? Vem mantimentos, vem dinheiro para eles fazerem essa viagem para lá, né? Saíram dali, eles foram costeando a ilha de Chipre. Por quê? A região que eles vão margear ali, eu deveria ter arrumado um mapa para vocês, né? Porque ele vai é uma região muito como é que fala? O tempo ali é muito instável. De um minuto para outro vem vento, de um minuto para outro para, assim, uma região muito assim, né? Então os navios eles faziam o quê? Eles navegavam muito costeando ilhas, contornando ilhas, para quê? Para que a ilha protegesse eles do vento. Porque senão o navio era mais difícil controlar o navio. E lembra que naquela época não tinha motor, era tudo no braço, né? E com os ventos. Então se vinha um vento contrário, vento assim, ficava difícil controlar o navio. Então eles iam contornando ilhas para que esse vento diminuísse a intensidade e eles pudessem controlar os navios, né? Então ele vai falando, né? Foram sobre a proteção de Chipre, né, que é uma ilha, porque os ventos eram contrários, atravessaram o mar da Sicília, Panfilha, chegaram em Mirra, né? Aí quando eles chegaram lá nessa cidade de Mirra, né, eles passaram lá e o centurião achou um navio da Alexandria, né, que estava indo para a Itália. Então ele falou, vamos nesse, trocaram de navio, saíram de um navio do Adramitino, pegaram um alexandrino e vamos para a Itália, né? E esse que estava indo para a Itália, ele foi devagarinho, muito tempo ele foi devagarinho, né? Por quê? Porque o vento estava difícil, né? Mesmo com a proteção de Creta, ali da ilha de Creta, o vento estava difícil, eles estavam indo, mas chegaram lá numa cidade. E eles foram contornando, né, devagarinho, até que eles chegaram num lugar, Bons Portos. Olha o nome do lugar, Bons Portos, né? Ainda bem, né? Que é o que está no verso 8 aí, né? Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, né? Que era perto da cidade de Lazéia, né? Aí depois de muito tempo, né? Como a navegação se tornou perigosa, né? Porque lembra que eu falei? Região muito tumultuada, né? Já tinha passado o tempo do jejum, né? O Paulo fala para os integrantes lá, para a tripulação e para os passageiros. Fala, olha, a viagem vai ser difícil, vai ter perda, vai ter dano, prejuízo, não só a carga, né, mas o navio também. E talvez da nossa vida, né? Ele fala, também da nossa vida. Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Ou seja, eles iam sofrer. Ia ser uma viagem difícil, né? Que ele não ia ser uma viagem facinho, que vamos tudo certinho. Não, ia ser difícil. Só que o centurião só escutava o capitão lá do navio e o mestre lá de carga, né? Ele dava mais crédito ao mestre do navio e ao piloto, né? E ali, naquela cidade, não era um lugar bom, porque eles estavam chegando perto do inverno já era outono, né? Eles já tinham passado bastante, como foi devagar, já perderam bastante tempo na viagem, estava atrasado, né? E o porto ali não era muito bom para passar o inverno, que eles teriam que passar o inverno todo. 3 meses eles teriam que ficar lá, né? Eles resolveram ir um pouco mais para frente. Como tinha um ventinho que estava mais assim, calminho, mais suave, eles falaram, não, vamos lá para o outro, vamos lá para a ilha de Besareia, né? Vamos para lá, que o vento tá calmo, assim. Aí eles levantaram o âncora aí, navegando de novo, né? Foi costeando assim, só que não durou, aquele vento fraquinho, brandinho, não durou muito tempo, né? Veio um tufão, né? No verso 14 tá dizendo que chama Euroaquilão. Euroaquilão são ventos, é um vento que ocorre lá no mar Mediterrâneo, é um vento muito forte que ele vem de repente.
Eu morei em Santos 2 anos e trabalhei lá em Santos 7 anos, subindo e descendo a Serra de Santos aqui todos os dias. Lá tem um vento que chama vento noroeste. E esse vento, quando ele vem, ele sopra do oceano para o continente e é um vento muito forte mesmo, tá? Teve uma situação que eu particularmente, eu estava voltando de Santos para São Paulo e vim pela Imigrantes. Na época eu tinha um Fusca, eu andava com um Fusca lá, trabalhava lá com um Fusquinha. E no meio da Imigrantes eu peguei esse vento. Irmãos, eu estava numa faixa, o vento empurrava o carro para outra faixa, eu tinha que diminuir e voltar para a faixa. Ele me jogava contra o penhasco, ele me jogava sempre para o lado direito. É um vento muito forte. E não era só eu, tá? É um monte de carro que a gente via ali, os carros mais levinhos assim, ele jogava todos os carros na direção do continente, do penhasco ali, como se fosse para bater no morro. Era muito forte. E esse euroquilão é a mesma ideia. Só que ele está soprando numa região baixa de mar, onde que não tem nada para proteger. O que acontece? Bate direto no navio, né? E o navio era arrastado com violência, né? Não tinha como. Vai falando, vai assim, né? Aí eles contornaram uma ilhota lá, até que eles conseguiram passar por aqui e usaram tudo que dava para fazer para contornar o navio e tal. E passaram o dia inteiro sofrendo aquela tempestade, né? E no outro dia, o que eles começaram a fazer? Começaram a aliviar o navio, começaram a jogar coisa fora. Foram jogando coisa fora, né? E no terceiro dia, aí já é Lucas falando, nós mesmos, eles começaram a jogar fora o quê? A armação do navio. A armação o que é? Aquelas partes que sustentam as velas, que vai, corda, madeira, eles começaram a jogar, eles mesmos pegaram com a mão e começaram a jogar fora aquilo para quê? Para aliviar peso, para que o navio não sofra tanto, né? E foi passando o tempo, eles não viam nem sol, nem estrela, não viam nada, eles já não tinham mais nada, já não tinham nem direcionamento, eles não estavam nem sabendo, né? E eles estavam muito tempo sem comer já, tinham passado e tal. Aí Paulo, com sabedoria e guiado pelo Espírito Santo, né? Vai lá no meio deles e fala, senhores, né? Que ele fala para todos, né? Vocês deviam ter me escutado lá em Creta, a gente devia ter ficado lá. Só que vocês não ouviram, né? Então não tem jeito, né? Agora o que dá para fazer? Vamos ter bom ânimo. Nenhuma vida, nenhum de nós vai morrer aqui, nenhum de nós, né? Nenhum de nós vai morrer. Só que o navio não dá para garantir. Deus me falou, esta noite um anjo falou comigo, né? Como está no verso 23, Paulo está falando, esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele já se refere a Deus, ele está falando de Deus, ele falou, eu sou servo de Deus, eu sirvo a esse Deus, eu creio nesse Deus. Ele falou, e esse anjo falou que nenhum de nós vai morrer, só que o navio vai se perder, não vai ter jeito. Mas não tenham medo, porque o anjo falou assim, é preciso que eu compareça perante César, e a tua graça e todos os que navegam contigo, te dou todos. No verso 24, o anjo está dizendo para Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, o anjo está falando para Paulo que Deus viu a determinação, a confiança que ele tinha lá, que Deus deu todas aquelas vidas para Paulo. Ele confiou todas aquelas vidas na fé de Paulo, na perseverança de Paulo. Então, ele fala para ele, tem bom ânimo. Falamos para todos, tenham bom ânimo. Eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Ou seja, vai acontecer como Deus me falou. Só que é necessário que vamos enroscar numa ilha. Ou seja, no verso 26 está escrito que eles vão dar em uma ilha. Eles vão enroscar numa ilha, né? E depois de 14 dias, né? Eles batiram para um lado, batiram para o outro, sendo assim. Eles viram que alguns marinheiros já estavam, né?
de olho, estavam vendo que estava perto da terra, tal, aí eles lançaram, aí eles mediram, tem um sistema que eles fazem de navio, que eles medem a profundidade do mar, né? E eles lançaram lá o prumo para ver e deu 20 braças. 20 braças são 36 metros. Depois deu 15 braças, 27 metros, ou seja, já estava bem mais raso, né? Já estava bem mais raso ali, né? E eles acharam, eles viram assim, ficaram com medo de que fosse lançado contra os rochedos da região ali, região rochosa, né, tal. Então eles lançaram 4 âncoras e ficaram orando para que o dia nascesse. Por quê? Porque eles não estavam vendo, estava de noite, eles não estavam vendo nada. Então eles queriam que o sol raiasse para eles poderem verem, né? E Paulo falou pro centurião e para os soldados: esses caras aí estão querendo fugir. E se eles não ficarem a bordo, nós vamos tudo morrer. Se eles não ficarem aqui, ninguém vai todo mundo morrer. Aí os soldados foram lá, pegaram os botes, porque eles já estavam querendo dar linha, montar nos botes salva-vida e fugir. Os soldados e o centurião seguraram todo mundo lá, tal assim, né? E aí, enquanto amanhecia, enquanto tava começando a raiar o dia, o Paulo começou a falar para eles: ó, hoje é o 14º dia, né? Vocês não têm comido nada, então vamos comer. Comam alguma coisa, eu peço que vocês comam alguma coisa, porque depende disso a nossa segurança. Nenhum de vocês vai perder um fio de cabelo sequer, só que vocês têm que estar fortes, precisam se alimentar, né? E Paulo pegou o pão, partiu, deu graças, agradeceu, né? E começou a distribuir o pão. Começou a distribuir. E todos começaram a ficar alegres. Todos recobraram o ânimo, ficaram mais alegres, começaram a comer. Tinha simplesmente 276 pessoas no navio. 276 pessoas. E nenhuma morreu, né? Aí depois que eles estavam já fortalecidos, mais ânimos, eles começaram a tirar a carga de trigo que tinha no navio, começaram a jogar. Por quê? Se o navio batesse em alguma coisa com carga, o dano seria maior. Se ele batesse mais leve, o dano é menor, né? Quando amanheceu o dia, eles não reconheceram o lugar onde que eles estavam, não olharam ali, não viram, né? E começaram a olhar, né? Viram que tinha uma enseada assim, né? Que tinha uma praia, então eles falaram: será que não vai encalhar o navio aqui? Então eles levantaram as âncoras e deixaram o navio ir para o mar, né? E também assim foi, e eles foram para a praia. Só que num lugar lá, onde 2 correntes, eles encalharam o navio ali. E a proa enroscou, encalhou. Literalmente eles foram levados por ali e enroscou o navio. Aí o navio ficou preso ali, né? Mas a polpa se abria. A polpa, quando ele está falando aqui no verso 41 que a polpa se abria pela violência do mar, é que o mar está batendo ali, está quebrando o navio. Lembra que os navios naquela época eram de madeira, tá? Tá batendo ali e começou a quebrar, né? Começou a quebrar. E aí os soldados falaram: não, vamos matar os presos aqui para que nenhum deles saia nadando, para que nenhum deles, né? Só que o centurião queria salvar Paulo porque ele tinha a missão de levar Paulo para Roma. Ele tinha que chegar lá com Paulo. Ele tinha aquela. Então, para proteger Paulo, ele falava: não, quem sabe nadar aí, ó, pode ser os primeiros, pode pular e ninguém vai matar ninguém e vamos pro mar agora. E os outros fazem o quê? Quem sabe nadar pode ir por conta. Quem não sabe, pega uma tábua, pega uma prancha, negócio assim e vamos assim. E todos chegaram em terra, né? Como a polícia. Aí eles chegaram na ilha de Malta. Eles estiveram lá na ilha de Malta, né? E o pessoal que estava lá, ele fala, aí no verso 2, ele fala os bárbaros. Por quê? Eles não conheciam, então eles tratavam aquele povo, né? Com os malteses, eles tratavam como bárbaros, porque eles não eram romanos, eles não tinham submetido ao governo de Roma, né? E só que eles trataram muito bem todo mundo, acomodaram o pessoal, acenderam uma fogueira, porque estava chovendo, né? E estava frio, né? E quando chega lá, a situação, mais outra, né? Paulo está preso, foi açoitado, Paulo foi acusado, foi preso, açoitado, preso de novo, cadeia caiu, tal, aí vai
põe ele no navio, o navio se despedaça, naufragia, indo para Roma, né? O cara tinha bastante sorte, né? Aí Paulo vai lá, junta um pouco de madeira e joga na fogueira, né? Quando ele joga isso, tinha uma cobra no meio, e a cobra vai e morde a mão de Paulo, né? Quando eles viram aquilo ali que Paulo estava assim chacoalhando e a cobra pendurada assim na mão dele, né? Eles falaram assim: "Ah, isso aí não tem jeito, isso aí é um como ele estava preso, né? Eles falaram: isso aí é um assassino, porque ele se salvou do mar, do naufrágio, tudo só que a justiça não vai deixar ele viver, né?" Só que Paulo foi lá, como tinha fogueira, né? Paulo foi lá, botou a cobra na fogueira, tal. E a cobra caiu. Caiu lá, tal, assim, né? E eles começaram a olhar, tal, e eles ficaram olhando para a mão de Paulo, esperando que ela inchasse ou que ele caísse morto. Só que não aconteceu nada disso. Nenhum mal aconteceu com Paulo. Então eles mudaram de ideia e falaram: não, esse cara não é assassino, não, isso aí é um Deus. Esse cara é Deus, né? E aí eles foram para a ilha, né? E ali perto, né, tinha um sítio, né? Que era de um dos líderes da ilha ali, né? Chamado Públio, né? Ele hospedou todo mundo, recebeu, hospedou por 3 dias, né? Ele ficou lá. E o pai desse Públio estava doente. Ele estava lá com febre, estava mal, né? Assim. E Paulo vai lá e faz o quê? Impõe as mãos sobre ele. Lembra do Doutrinas Básicas? Imposição de mãos e orou. Para que é imposição de mãos? Para cura. E curou o pai de Públio, né? Ele curou isso, a notícia começou a correr na ilha. Os outros enfermos começaram a vir lá para o sítio do Públio. E todos foram curados, né? E eles foram, né? Começaram a honrar Paulo e os outros lá, né? Eles começaram a honrar, levaram coisas, né? Só que eles tinham que seguir viagem, eles tinham que ir para Roma, né? Então, como eles foram abençoados com a cura de muitas coisas, esses mesmos, como diz a palavra aí, com muitas honrarias, puseram a bordo tudo o que era necessário. Ou seja, eles não precisaram comprar nada, não precisaram gastar nada, comida, roupa, nada assim, né? Eles colocaram tudo no navio para Paulo e os outros continuarem para Roma, né? Depois de 3 meses, né? Depois de 3 meses, eles ficaram nessa ilha 3 meses, ou seja, eles invernaram, passaram todo o inverno lá, né? Eles foram para lá, né? Aí eles pegaram embarcaram num navio alexandrino, né? Que tinha passado por lá também, né? E aqui na palavra, no verso 11, fala que esse navio tinha por emblema Dióscuros, né? São deuses gregos, né? São gêmeos, 2 menininhos ali, né? Então lá na ponta do navio tinha a figura de 2 gêmeos, né? Que é esses Dióscuros, né? Aí eles foram para Siracusa, ficaram 3 dias, né? Aí começa de novo a relatar a viagem, né? Eles vai aqui na sequência, né? A gente vai vendo as cidades onde Paulo passou, né? Eles chegaram em Siracusa, né? Chegaram a Régio, no outro dia foram para Puteoli, né? E nesse meio tempo, né, eles vão encontrando os irmãos, vão encontrando os convertidos, né? E eles vão falando: ó, fica com a gente 7 dias, né? Tá assim, e eles foram ficando, né? Indo no caminho de Roma, né? E a notícia foi se espalhando, né? Começaram a vir os irmãos, né? Foram lá, vieram nesse encontro, né? Aí eles foram para a praça de Ápio, né? E Paulo, né, ia dando graças a Deus e foi se fortalecendo. Por quê? Porque o povo começou a vir, os judeus convertidos começaram a vir, o povo que tinha aceitado Jesus começou a vir até eles, né? E foi fortalecendo a fé de Paulo, né? Aí até que eles chegam em Roma. Oba, até que enfim. Chegaram em Roma. Aí quando chegam em Roma, né, a gente vê no verso 16, uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Ou seja, eles falam, chegaram em Roma, beleza, fizeram toda essa viagem, passaram um tempão aí, mais ou menos uns
8 meses, 6 a 8 meses de viagem aí, assim. E quando chegam em Roma, eles falam: ó, Paulo, você pode arrumar uma casa, pode ficar aí e tal. E pode ficar convivendo até o seu julgamento, né? Então, depois de uns dias, ele chama os principais, os judeus chamam os sacerdotes, né? E começa a contar tudo de novo, né? Nada fiz contra o povo judeu, contra os costumes paternos, só que eu tô preso desde Jerusalém, fui entregue nas mãos dos romanos, me interrogaram, me questionaram, quiseram me soltar, né? Sobre a ideia de que eu não tinha feito nenhum crime de morte, só que os judeus pressionaram, né? E fui obrigado a apelar para César. Para que eu não morresse lá, eu tive que apelar para César, né? E por isso aqui eu estou chamando vocês. Estou chamando vocês por quê? Porque os judeus se opuseram a mim, só que eu não fiz nada contra César, não fiz nada contra a nossa religião, contra os nossos costumes. Então eu estou chamando vocês aqui porque é na esperança de Israel que eu estou preso. É pela esperança da ressurreição que eu estou preso, né? Aí os romanos falam: ó, não recebemos nenhuma carta da Judeia, não soubemos de nada que aconteceu, ninguém falou que você tivesse feito mal, não estamos sabendo de nada. Não estamos sabendo de nada. Só que a gente gostaria de ouvir o que você pensa, porque na verdade é a corrente a respeito dessa seita por toda a tarde que ela é impugnada, né? Aqui, como está no 22, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é a corrente a respeito dessa seita que, por toda parte, é ela impugnada. Ou seja, eles estavam querendo saber o que Paulo estava falando ali, né? Ninguém falou com eles, né? Só que eles estavam querendo conhecer a respeito disso. Por quê? Porque não falavam nada para eles, né? Então, eles marcaram um dia lá e foram lá, né? Paulo vai pregar em Roma, né? Eles marcaram um dia e vai todo mundo para lá, né? E Paulo começa a contar, né? E isso foi feito na casa de Paulo. Essa reunião é na casa de Paulo, né? E vai aquele monte de gente para lá e Paulo começa a falar desde a manhã até a noite, até a tarde, né? E vai falando sobre o reino de Deus, né? Tentando mostrar para eles, né, que Jesus tanto pela lei como que Jesus é o Cristo, né? Eles vai tentando mostrar para eles, né? Alguns aceitaram, outros não, né? E como teve discórdia lá entre eles, né? Paulo cita o profeta Isaías, né? No verso 26, tá lá no livro de Isaías também. Vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não recebereis. Ou seja, Paulo cita o profeta Isaías dizendo que o povo ia ver e ouvir, mas não ia entender e não ia aceitar, né? Aí, por quê? Porque o coração do povo estava endurecido, eles não queriam, né? Eles fecharam os olhos, tampavam os ouvidos, né? Tudo isso Isaías já tinha falado para eles, né? Então, né? A salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles ouviram e eles ouvirão. Aí, depois que Paulo fala isso, foi todo mundo embora, né? Que nem Mateus 7,53. Todos foram para sua casa, tal, só que brigando, houve contenda entre eles. Paulo fica 2 anos prisioneiros na sua casa, né? É uma casa que ele alugou, onde ele recebia todo mundo. Paulo estava em prisão domiciliar, ele não podia sair de casa. Ele estava lá dentro, só que ele continuou falando de Deus, continuou falando da ressurreição, continuou falando do ministério de Jesus Cristo, né? E falava o tempo todo, né? Ficou ali. Amém? É estranho, mas o livro de Atos termina dessa forma. O que aconteceu depois? Boa pergunta. Aqui, Lucas não relata o que acontece depois. Lucas não relata o julgamento de Paulo em Roma. Lucas não relata a morte de Paulo. A gente sabe que depois disso, Paulo fica 2 anos aqui, e depois Paulo é morto. Paulo morre no ano de 63 depois de Cristo, tá? Isso não vai cair na prova, tá? Isso é para vocês saberem. Paulo morre no ano de 63 depois de Cristo. Mas Lucas
os grandes estudiosos, historiadores, acredita-se que Lucas teria morrido logo depois desses 2 anos, né? E não teria terminado o livro. Outros acreditam que ele simplesmente parou e não se sabe direito o que aconteceu. Mas o livro para aí. Só que a nossa história, desde aquele tempo, como a gente vê aqui, né? Nesses 2 anos, inclusive, aqui do verso 30 e 31, aqui, é quando Paulo escreve as cartas paulinas, que são os próximos livros aí da Bíblia, tá? Ixi, deu 1 hora já, eu pensei que ia dar um tempinho curto, deu 1 hora. Mas assim, irmãos, é isso. Lucas não relata depois o que aconteceu, não relata a morte de Paulo, não relata o grande incêndio de Roma que foi Nero que colocou, não se relata a destruição de Jerusalém. Lucas não relata nada disso. Então, os grandes historiadores acreditam que Lucas tenha morrido aí, e o livro termina assim. Como que continua o livro para nós, cristãos que cremos em Jesus Cristo? Nós estamos escrevendo a igreja. Nós estamos fazendo parte. A partir do capítulo, digamos assim, 29 do livro de Atos, somos nós que estamos escrevendo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se tiverem alguma dúvida, lembrem-se, anotem, mandem mensagem. A gente dá um jeito de entrar em contato. E vai acabar o tempo aqui do vídeo, senão vai ficar muito grande. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.